Graça e paz a todos e a todas. A paz do Senhor, pastor. Nós estamos para mais uma aula do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para nossa última aula hoje do Apocalipse. E já é com tristeza, porque eu praticamente gostei muito de poder estudar este livro fascinante, ou começar a estudar assim, mais seriamente. Então, você também pode estudar conosco, você que ainda não é do seminário teológico, de educação teológica, você pode estudar conosco por esse número, 8938-0246. Você pode estudar conosco por esse número que vai aparecer aqui agora. 8938-0246. Então, este é o número que você pode ligar ou mandar mensagem de WhatsApp, que ainda é melhor, e você estará fazendo a sua matrícula, tá? A sua matrícula por este número. Então, vamos lá. Então, já está a maioria aí. Pessoal, eu vou colocar aqui uma proposta para vocês, e vocês pensam, e depois vocês me dão uma resposta. Eu estou pensando em ano que vem, para que a gente possa concluir prestem bem atenção, porque tem gente que eu falo e ele responde uma coisa completamente diferente do que eu falei. Então, prestem bem atenção. Qual é o assunto? É conclusão para que o aluno receba o seu certificado. Primeiro, ele precisa ter passado. Tem muita gente que, infelizmente, não foi aprovada em muitas matérias. E muitos por não entregarem o trabalho. Então, muita gente vai precisar fazer de novo a disciplina, porque não foi aprovado, não tirou uma média igual ou superior a 7. Esse é o primeiro. Segundo, é que para a gente terminar ano que vem, nós vamos precisar ter muito mais aulas. Nós vamos precisar de 3 a 4 dias por semana de aula. E eu vou precisar, que eu não aguento, minha garganta aqui é horrível, de contratar professores. Logo, para cada disciplina vai ser os R$ 130. Então, esta é a primeira alternativa. A segunda é a gente continuar com essa mensalidade até o dia 5 com desconto, depois do dia 5, R$ 130, mais uma vez por semana. Uma vez por semana, e aí a gente vai devagarinho. Devagarinho. Então,
são duas alternativas. Alternativa A, ter aula vários dias por semana, no mínimo 4, contratar outros professores e o aluno pagar por cada disciplina que fizer a quantia mínima de R$ 100. Então, se você escolhe 4 disciplinas, você passa R$ 400 mensais, para que eu possa pagar os professores. A alternativa B é a gente continuar como está, devagarinho e estudando. Então, vai levar mais tempo, mas a gente vai fazer a menos custo e eu creio que está indo bem até agora. Então, vocês entenderam, pessoal, as propostas? Sim, pastor. Sim, pastor, entendi, muito bem. Pronto. Então, vocês vão responder durante a semana. Professor, eu quero 4 matérias, eu posso pagar R$ 400. E aí, a gente vai ver. Né? E a segunda é, professor, eu quero continuar do jeito que está, eu quero ir devagar mesmo. Então, ao longo da semana, à medida que você pensar, né, agora, aqueles que optarem por que a gente pague outros professores para terminar logo, você vai ter que honrar que eu não posso tirar do meu bolso para pagar professor. Muitas vezes, eu espero, mas o outro professor não vai esperar. Então, a alternativa 1, ter no mínimo 4 dias de aulas por semana, e você pagar R$ 100 por cada aula. E aí eu contratarei outros professores, e eles ministrarão, e assim a gente vai correr para terminar no final do ano. Alternativa 2, continuar do jeito que está, devagar, né? Cada um pagando R$ 100 até o dia 5. Lembre-se, quem pagar depois do dia 5 paga R$ 130. Então, depois do dia 5, R$ 130. Por quê? Porque as contas que eu pago, elas têm multa. Tá? Então, eu não posso receber sem juros. Tá? Já estou dando R$ 30 de abatimento para a pessoa pagar em dia. Então, depois do dia 5, R$ 130. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Porque tem gente que paga depois do dia 5, a gente tá, professor, eu posso pagar 100? Você já imaginou se eu for lá na conta de luz, no condomínio daqui, perguntar isso? Então, agora que todo mundo entendeu, nós vamos agora para a nossa última aula do Apocalipse. Alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga mesmo. A paz do Senhor. Rapaz, diga seu nome, pelo amor de Deus. É o Evaldo. Me diga uma coisa. A duração do CETAD não era de 4 anos? Ou não? Eu deixei bem claro, se você fizer de segunda a sexta, você está fazendo de segunda a sexta? Não, mas no começo eu não me lembro de ter ouvido isso, não. Me lembro que o senhor falou 4 anos. Meu irmão, 4 anos no mínimo, que eu disse. E eu disse sempre para vocês, eu vou mandar gravado para você aqui as aulas em que eu disse, pessoal, para ser de segunda a sexta para durar 4 anos. Vocês estão vendo aí que é impossível. Vocês estão vendo, não estão vendo não, pessoal? Nós já estamos com quanto tempo? Porque eu estou desde o começo, né?
Sim, eu Meu lembro, irmão, pastor. não é questão de tempo, é que você está fazendo um dia, uma disciplina. Certo. Uma disciplina não dá para você formar em 4 anos, meu irmão. Só se for na Faculdade de Ciências Ocultas, né, de Tururu, né? Mas 4 anos vocês estão vendo que não dá, que a gente tem corrido aqui e não dá. Olha, de segunda a sexta fica corrido. Quando chega, eu estou dando aula lá no estado até agora, quando chega no final do ano, a pessoa que tem de segunda a sexta, de quê, pessoal? Segunda a sexta. De segunda a sexta, pagando 490. 490. E lá eles enxugaram tudo. Para vocês terem ideia, eu estou dando aula de Hebraico 1, Hebraico 2 e exegese do Antigo Testamento em apenas 24 horas aula. Né? E não dá para formar em 40 em 4 anos. Então, o que acontece? Quando as pessoas querem se formar, fazem um monte de cadeira e pagam um monte de professor. Uhum. Então, eu estou trazendo para vocês aqui, quem quiser se formar, a gente faz. Né? Eu pago os professores e boto aqui, você tem que ter aula todo dia. E aí, e pagar em dia, porque eu não posso pagar professor no lugar de aluno. Então, vocês pensem e durante a semana, aí vocês dizem, professor, olha, quer terminar, eu tenho condição. Então, aí eu já vou contratar os alunos, os professores para o ano que vem. E aqueles que disseram, não, professor, fica pesado, eu não tenho condição de entregar 4 ou 5, porque eu fico pensando assim, pessoal, esse Evaldo é uma benção. Por isso, Evaldo, se você quiser, domingo eu vou lá para a sua igreja pregar. Né? Então, pessoal, as pessoas não estão conseguindo me entregar um trabalho, É que até verdade. agora eu não recebi um trabalho de Daniel. Eu passei o meu, professor. Passei o seu e-mail. Pois é, mas quer que eu mostre? Aqui. O quê? Então, tem que ser um trabalho bem feito. Né? Então, o que acontece? Agora vocês imaginem 4 trabalhos mais o meu. Mas vocês pensem, e aí a gente vai fazer. Tá certo, pessoal? Tá ok. Pessoal, os outros estão Amém. fazendo. Amém. Tá Então, ok. vamos lá. Pastor, por mim pode durar até Jesus voltar, não tenho pressa, não. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Rapaz, esse irmão Vicente é uma benção. Então, vamos lá. Pode durar até Jesus voltar, não tenho pressa, não. Tem um microfone aí que está no rádio. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu rogo a Ti que tenha misericórdia de nós. Eu rogo que nos abençoe, que nos ajude nesta hora a estudarmos a Tua palavra, que ela é profunda demais, santa demais, e nós somos finitos. Então, me ajude a agir esses irmãos. Nos ajude em nome de Jesus, o Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Ajuda-nos a te servir, a te adorar, a te glorificar e a te exaltar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, eu oro e eu agradeço. Amém. Nós vamos estudar hoje o capítulo 22, que não era para ter diferença, porque é a continuidade do texto. Então, o William Barclay, ele diz assim, até aqui se descreveu o exterior da cidade santa. Agora a descrição passa a tomar
conta do interior da cidade. A fonte da vida eterna emana do trono. Então, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Então, nós já vimos que começa um novo céu, uma nova terra, e a noiva do Cordeiro, em forma de uma cidade, ela desce, João vê-la de um alto monte, descendo como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então, tem o símbolo como uma noiva. Nós vimos que a noiva era uma das visões mais lindas daquela época. Então, enquanto a Babilônia cai, a prostituta, a mulher montada na besta, cai, a noiva do Cordeiro, a igreja, vem em glória. Então, primeiro se diz: Deus criou um novo céu e uma nova terra, e agora a noiva está pronta para o casamento. E aí nós vamos ver por dentro, diz assim: e mostrou-me o rio da água da vida. Então a ideia aqui é semelhante à ideia que tem lá em Ezequiel, que diz que havia um rio, esse rio sai do trono de Deus e ele vai se avolumando, ele vai ficando profundo à medida que ele desce. Esse rio vai parar no Mar Morto. E ali ele vai dar vida, e vai ter peixe, e vai haver restauração. Então, aqui, João, ele usa, o Espírito Santo usa João para falar, para mostrar. E diz assim: mostrou-me o rio da água da vida. Deus é a fonte da vida, a água que dá vida. O Sweet, ele diz, ele cita aquele texto que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água viva. Quem de mim beber nunca mais terá sede. Brilhante como um cristal, ou seja, límpida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que a palavra trono está no singular, mostrando que há um trono para Deus e para o Cordeiro, falando da divindade de Jesus Cristo. Então, nós já vimos que esta cidade é a noiva de Cristo. E diz que dentro desta cidade nós temos a água da vida. A água da vida. Essa água da vida vem, ela brota dessa comunhão. Então, João aqui, capítulos 22, 21 e 22, vão falar do paraíso restaurado. Nós vimos que capítulos 1 e 2 do Gênesis vão falar da criação e do paraíso, do homem em comunhão com Deus. Esta comunhão foi interrompida pela queda. E esta comunhão foi restaurada na hora da nossa regeneração. É o que a gente chama de escatologia realizada. Mas ela caminha para uma restauração maior, onde Deus estará conosco, como estava no jardim, onde nós teremos a água da vida e onde nós teremos comunhão com o Pai
e com o Filho. Como disse João, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. A vida é central nesta cidade. Diz assim, no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, assim como lá no rio de Ezequiel, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, lá no jardim tinha a árvore da vida, da qual o homem não pôde mais tocar depois do pecado, não tinha mais acesso à vida eterna. Se comesse, seria réu de pecado eterno. Mas agora, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Agora, o homem tem acesso à vida eterna. Agora, Jesus dou-lhes a vida eterna e jamais hão de perecer. Agora, o ser humano que não tinha acesso à vida eterna, em Cristo Jesus, ele tem acesso à vida eterna. E tem árvore para todo lado. E diz assim, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E o fruto, se você tiver lido o material que eu mandei, você vai perceber que o fruto ele não tem o tempo normal de espera, plantio, crescimento, produtividade, amadurecimento do fruto. Mas aqui nós temos fruto todo mês. Significa que aqui a vida ela brota como uma árvore, que a vida jorra como frutos que aparecem a toda hora. Então, aquele ambiente de morte que Deus diz, e ele enxugará de seus olhos toda dor, e não haverá mais morte. Então, agora há uma fartura, há uma abundância de frutos. E, só avisando, quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão e fazer a pergunta. Dando o seu fruto de mês em mês, ou seja, rapidamente. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, alguns interpretam isso aqui, pessoas que não têm uma exegese boa, dependem muito da exegese de outros. Né? Nos dias da Bíblia, as medicações eram feitas com folhas, né? Com ervas. As pessoas conheciam as folhas. Nós vemos o emplasto que Deus mandou Isaías fazer para colocar na perna do rei Ezequias. Só que aqui a cura das nações não é a cura física, mas a cura total, a salvação plena. Então, esta noiva, ela tem acesso ao rio da água da vida que vem direto do trono de Deus. Ela está sob o senhorio divino. Ela tem acesso à árvore da vida, significa que ela não está mais em pecado. E
ela tem vida, vida frutificando por todos os lados. E essa noiva tem a cura para as nações. Nós já vimos que essa é uma visão proléptica, ou seja, João está antevendo o que a gente chama de estado eterno da igreja. Alguma pergunta? Então vamos continuar. Nunca mais haverá qualquer maldição. Aí esse texto nos remete lá para o Gênesis. Quando o homem pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Mas agora, no Apocalipse, onde tudo foi restaurado e restaurado para sempre, é bom que se saiba que o Apocalipse não é uma volta ao Gênesis, mas é a continuidade e completude do plano de Deus. É como se Deus tivesse criado o homem ali no jardim, capítulos 1 e 2, o homem está ali, e o pecado não existiu. Todos os outros capítulos, até a cruz, foram esmagados, foram apagados. E aí, em Jesus Cristo, começa essa nova vida. E aí, Deus cria um novo céu e uma nova terra, e nos dá um Éden muito melhor. É tanto que no Éden, antes, tinha uma árvore, agora tem árvore da vida de um lado e de outro. Então, agora, esse Éden é um Éden muito melhor, superior ao Éden adâmico. Por quê? Porque é o Éden de Cristo. Porque agora, assim como Adão estava com Eva, agora Cristo está com a sua igreja. Cristo está com a sua noiva. E a maldição da terra foi removida. Por isso Deus criou novos céus e nova terra. Então, nessa nova terra não há maldição. O que a gente deduz que não haverá mais pecado. Então, seguindo Agostinho, grande teólogo, diga, Jailson. Pastor, é como se de Gênesis 3 até o Apocalipse 20 fosse um interlúdio, né? Isso, olha aí. Deus cumprir o plano dele de fato. E o que eu Isso. percebo aí, pastor, é que a ordem natural das coisas, pelo que o senhor falou agora, que eu ainda não compreendia, ela é desfeita no novo céu e na nova terra. Nós vamos Isso. experimentar um novo ciclo, né? Isso. Coisas que a gente vive nesse mundo aqui, que experimenta, mas que lá a gente vai experimentar outras coisas, numa nova dimensão, sem as limitações que a gente tem aqui. Isso, pegou, viu, Jair? Jair compreende. Jair é crente. Vamos lá. Então, agora não tem mais maldição. Então, o que acontece? Parabéns, Jair. Santo Agostinho ele dizia o seguinte, que no começo, antes da queda, tinha o posse pecar e posse não pecar, ou seja, o homem podia pecar e podia não pecar. Depois da queda, só pode pecar. Depois do novo nascimento, e agora, finalizando tudo, o homem não pode mais pecar. No novo céu e na nova terra, agora, quando a noiva estiver com o seu noivo,
A Bíblia diz que não haverá mais maldição, mas a maldição foi fruto do pecado. Significa que agora não posso pecar. Ou seja, ninguém mais vai poder pecar. Nós vamos ser iguais aos anjos. Então é como Jair disse. Deus faz a sua obra, até o capítulo 2, aí o homem começa a fazer a sua, mas o diabo. E aí eles vão destruindo tudo. E aí Deus manda Jesus Cristo para recomeçar a criação de dentro para fora. E é como se você tivesse um aval, uma garantia. O Espírito Santo é o penhor. E que nós vamos morar no novo céu e na nova terra, como diz Pedro, no qual habita a justiça. Então, agora, quem for alcançado por Jesus Cristo e for morar na Nova Jerusalém, não poderá mais pecar. Não haverá mais queda. Todo esse tempo, tudo isso, isso aqui foi coisa da agora, não estudei. Tudo isso é Deus dizendo, olha, vocês, eu usei todo esse tempo. Isso é teologia gilbertiana. Eu usei todo esse tempo de dor para mostrar a vocês que o pecado não vale a pena. E é como se ele dissesse, muitos não conseguiram entender isso. E blasfemaram, e eu tive que punir, mas a minha igreja, ela entendeu isso. Entendeu que o pecado não é mais uma alternativa. Tomou uma decisão, não se submeteu à besta, preferiu dar a própria vida do que deixar o noivo. Então, agora, Deus garante que não haverá mais maldição, porque seu povo aprendeu a duras penas a grande lição. E aí diz assim, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. É onde Deus reina. E o maravilhoso é que diz assim, e os seus servos o servirão. Muita gente pensa que o céu é um lugar de ociosidade, de inatividade. E muitas vezes nas piadas que as pessoas contam, o inferno parece mais atrativo do que o céu. E muita gente pensa que lá no céu vai apenas tocar harpa, cantar. Mas o que diz a Bíblia? E os seus servos do Léo, servirão. Os seus servos vão servir. Então, no céu, nós vamos continuar servindo a Deus. Não nos é dito como nós vamos fazer. No Éden, havia trabalho. Só que era trabalho prazeroso. O homem tinha que colher. No céu, nós vamos ter também serviço para fazer. Só que não será o serviço fatigante. Porque quando Deus criou o homem para trabalhar. Professor, e o castigo sobre o trabalho? O castigo sobre o trabalho foi... O castigo não foi, em primeiro lugar, o trabalho. Mas o castigo foi o trabalho penoso, o trabalho estafante, o trabalho
é Deus dizer, olha, do suor do teu rosto, você vai comer o seu pão. Então, agora, esse trabalho estafante, esse trabalho que cansa, que a gente clama por um feriadão, agora vai ser um trabalho que você vai ter gosto, prazeroso, porque nós vamos estar servindo diante do trono. Então, qualquer pessoa pode fazer, como meu irmão Jailson. Você agora levanta a mão aí e fala, porque aqui, né, como diz, fala que eu te ouvo, né? Fala que eu te escuto, ó gafanhoto. Aí diz assim, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Jesus disse, os limpos de coração, estes verão a Deus. E João, eu acho que Jesus tem um bom humor. O pastor Luiz Saião, ele diz que Deus tem um humor maravilhoso. E ele cita um salmo que diz assim, que Deus caçoa deles. E aqui nós vemos o seguinte, as pessoas eram orgulhosas por terem o sinal do imperador em suas testes. E desprezavam os humildes servos de Deus e achavam que os servos de Deus eram loucos porque rejeitavam tão grande bênção da parte do imperador. Preferiam morrer, mas preferiam perder o emprego, sofrer, ser marginalizado, do que aceitar a marca na testa de um escravo do imperador. E aí João diz, e na sua fronte. Sabe por que eles não aceitaram? Porque eles já eram marcados. Eles já tinham um Senhor. Como Jesus disse, eu preguei domingo na igreja sede da Bela Vista. Jesus Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que escolher qual Senhor. E esse povo é um povo que escolheu. Já tem um lado definido. Já tem um Senhor. Já sabe quem vai do Leuen. Quem vai servir. E aí, por isso, eles têm na fronte o nome dele. Eles não são propriedades do imperador. Eles são propriedades daquele que é o Senhor dos céus e da terra. Aí diz assim, então, quando tudo isso acontecer, já não haverá mais noite. Já não haverá mais o período das trevas. As trevas passaram. Não haverá mais maldade. Não haverá mais gente entenebrecida no entendimento. Não haverá mais cegueira espiritual. Nem precisam eles de luz de candeia. Nem da luz do sol. Deus é maravilhoso. Não haverá mais noite para ter luz de candeia, nem o dia como nós o temos, com a necessidade do sol. Aí ele diz, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Porque a lâmpada que guia, que norteia, que orienta, que dirige, que mostra o caminho, que esse povo agora pode dizer como Davi, lâmpada para os meus pés,
luz para o meu caminho é a tua palavra. Agora eles não estão mais debaixo de luzeiros ou não precisam mais fabricar lâmpadas. Agora eles têm uma luz da eternidade. Agora eles têm a luz divina que resplandeceu sobre eles. Deus é tremendo. Lê o Ministério da Saúde adverte. Lê a Bíblia faz bem à alma. Deus resplandeceu como nos dias que Jesus nasceu e tinha um grupo marginalizado que o povo não queria. Pastores viviam nos campos, pisavam em sepulcros, tocavam em animais mortos e não tinham tempo de estar na igreja, todos os horários, fazendo todas as orações, cumprindo todas as normas dos quadradinhos feitos pela religião. Aí a Bíblia diz, uma grande luz resplandeceu sobre eles. E aqui, para esse povo que uma hora foi proscrito, rejeitado, para esse povo que foi humilhado, mas que preferiu não a luz dos filósofos, mas preferiu a luz divina, agora essa luz brilha sobre eles e diz assim, e reinarão pelos séculos dos séculos. Trocaram o temporal pelo eterno e descobriram que fizeram o melhor negócio. Trocaram o temporal pelo eterno e descobriram que a melhor coisa, como diz a música, as muitas coisas que andei fazendo, de algumas delas me arrependi, mas houve uma especial, foi a melhor que eu já fiz, foi aceitar a Cristo. E agora, eles não têm, Roma tinha um reino que caiu. Os santos que ficaram de pé diante do imperador, esses santos agora vão reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Aí tem o epílogo agora. Tem o prólogo, começo, agora vamos caminhando para o fim. Aí João salienta sua indisputável confiabilidade. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, o que eu estou dizendo, eu sou profeta de Deus. São palavras dignas de crédito. Tudo isso que eu disse a vocês vai acontecer. Vocês podem confiar. Aí ele diz assim, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, o Deus que inspirou os profetas. João aqui é o último profeta. João está aqui numa profecia, o Apocalipse é a última palavra de Deus à humanidade. É a palavra final. E aí João diz, olha, sabe por que vocês devem confiar? Porque o Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, o mesmo. Vocês lembram daquele que inspirou os profetas? João está dizendo, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos. Ele diz, ele não pensava só em mim, mas aos seus servos. As coisas que em breve
devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Ele diz, olha, acreditem, o Espírito é o mesmo, há uma continuidade profética, e Deus revelou a vocês o que em breve vai acontecer. Roma vai cair, aqueles que morreram vão reinar com Cristo, e no breve de Deus, nós estaremos no novo céu e na nova terra. Jesus será o noivo e nós seremos a sua noiva. E aí agora ele vai falar. Aparecia a resposta à dor dos cristãos perseguidos. Aparecia a segunda vinda. Jesus diz para esse povo perseguido, que está sendo morto nas arenas, devorados por leões, mortos pela espada do gladiador ou pelo machado do carrasco. Ele diz, eis que venho sem demora. Ele está dizendo, na minha vinda é o fim da dor de vocês. Por isso é que a igreja ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso que a vinda de Jesus é a esperança maior da igreja. É a vinda do Filho de Deus. Preguemos isso. De volta ao Evangelho. Eis que venho sem demora. Esta é a esperança nossa. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele diz, olha, eu venho sem demora. Mas você tem que guardar a palavra Isso é uma profecia. E aí ele vai dizer, desse livro, desde que João está na ilha de Patmos e de repente tem uma visão de um Cristo glorificado, ressurreto, passando pela igreja, desatando os selos, trazendo os flagelos, as taças, mostrando o fim da Babilônia, fazendo um capítulo de transição, que é o 20, e criando um novo céu e nova terra para aqueles que fizeram do céu a sua pátria. Para aqueles que disseram como Paulo, a nossa pátria está nos céus. Não temos aqui um lar permanente. Para aqueles que, como Abraão, buscavam a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto é Deus. E aí Jesus diz, guarde as profecias desse livro. Aí diz assim, aí João, quando vê isso mesmo, não aguenta. Muita gente critica, mas não dá. Os melhores exegetas dizem que o que João tinha que fazer era cair assim. Ele fica tão estupefato, ele fica tão admirado, tão impressionado com o que vai acontecer com o povo de Deus, com as maravilhas a ele revelado, que ele fica como se tivesse sem noção.
Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. João já gosta disso, desses dois verbos, ouvir e ver. E ele diz assim, e quando as ouvi e vi, ele disse, eu não só ouvi, mas eu vi. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele disse, eu fiquei tão impressionado, tão impactado, que o meu joelho não conseguia ficar ereto. Que o meu joelho dobrou. E aí, por isso é que nós não podemos ser guiados por experiências. Por quê? Porque a experiência com o sagrado pode mexer com as minhas emoções e fazer com que eu faça semelhante a João, com que eu me prostre diante do primeiro que está diante de mim. Com que eu fique tão entusiasmado, tão emocionado, que eu adore um anjo e esqueça do Deus que revelou ao anjo. Que eu fique tão próximo que eu esqueça do mais distante. E aí ele diz, olha, eu prostrei-me para adorá-lo. Mas o anjo vai dizer, vai corrigir João. Então ele me disse, vê, você gosta de ver, você viu. Não faças isso. Eu sou conservo, ou seja, eu estou no mesmo nível. Muita gente pensa que a história é assim, Deus, anjo e igreja. Mas o anjo diz assim, olha, eu sou conservo. Eu sirvo a Deus com você. Conservo teu, dos teus irmãos. O que é maravilhoso é que no céu não vai ter assim o presbítero Vicente, o bispo Evaldo, o reverendo Gilberto. No céu, todos nós seremos irmãos. Ele diz assim, eu sou conservo teu. Ele não disse, eu sou apóstolo como você. Ele diz assim, e dos teus irmãos. Ele não diz assim, e dos teus filhos na fé. Aí ele diz mais, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Ele diz... Oi? O interessante é que João era apóstolo, né? Mas eu li essa palavra discípulo, né? Peraí, que eu não entendi. Fala de novo, por favor. João era apóstolo, né? Mas eu li essa palavra discípulo, né? Só que agora, no novo céu e na nova terra, não tem mais os títulos. Não adianta vender água. Não adianta ter Santa Luzia, nem Santa Bárbara, nem Santa Inês, porque os títulos caíram por terra. E aí o anjo diz, eu sou conservo, eu sirvo com você, os teus irmãos são servos, os profetas são servos, e todos os que guardam a palavra de Deus são servos. Então, se você é servo, você não é senhor. Então ele está dizendo, vocês são servos. Servo não pode ser adorado, nem mesmo reverenciado. Ninguém chegaria naquela época e se prostrava aos pés de um servo. Aí ele diz, vou mostrar como é que se faz. Adora a Deus, o único que merece a adoração. Em outras palavras, o anjo está dizendo, tudo quem fez foi ele. Eu sou apenas um revelador, alguém, um instrumento dele. Aí diz assim, disse-me ainda,
depois que o anjo corrigiu, não seles as palavras da profecia deste livro. Lá em Daniel, Deus diz sela. Mas Daniel nos ajuda a entender. Quando Deus diz sela, ou seja, fecha o livro e sela, ele diz porque a profecia ainda vai se cumprir daqui a muito tempo. Mas agora, ele diz, não seles as palavras da profecia deste livro. E ele explica, é uma conjunção explicativa. Por que Daniel tinha que selar? Porque não era para aquela hora. Por que João não pode selar isso? Porque o tempo está próximo. Porque nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Porque nós caminhamos para ser a Nova Jerusalém no novo céu, na nova terra. O tempo está próximo. Aí ele diz assim, então lembra, tem muita gente que ficou de fora, que não entrou na Nova Jerusalém. E aí ele vai mostrar que os caminhos agora vai haver naquele caminho em que caminhava a humanidade, onde Jesus disse que havia uma multidão que entrou pela porta larga e uma multidão e um pouco que conseguiu enxergar a porta estreita. Agora ele diz que esses dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, vão se afastar um do outro. Assim como os anjos tomaram uma decisão irreversível no Apocalipse agora, aqui no final, a história é que os homens já fizeram a sua escolha. João está mostrando, ele vai lá no fim da história, olha para trás e vê, Deus mandou castigo sobre a terça parte. Os homens não se arrependeram. Deus mandou juízos terríveis. Os homens, além de não se arrepender, blasfemaram. Então, João, pela inspiração do Espírito Santo, ele percebe que agora os homens trilham caminhos diferentes, dos quais não há retorno. Que os homens, não é que Deus não possa dar o arrependimento, é que os homens já fizeram a sua escolha e não pretendem voltar atrás. E aí ele diz, continue, ou seja, você entrou pela porta. O injusto fazendo justiça, continue o imundo sendo imundo. E o Sweet, ele diz assim, além de ser verdade, diz ele, que as perturbações dos últimos dias terão a tendência de fixar o caráter de cada indivíduo, segundo os hábitos que ele já tenha formado. Então ele diz que as tribulações, as perturbações vai fazer com que indivíduos criem hábitos morais, perversos. E ele diz assim, haverá um tempo em que mudança será impossível. Então João está dizendo, chegou esse tempo, onde cada um vai permanecer
no caminho que escolheu. Quem entrou pela porta larga não tem mais oportunidade de dizer, eu vou desistir, vou voltar. Não, ele não quer. Ele quer continuar. Ele se orgulha de ser servo do imperador. E aí ele diz, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então, vai haver uma bifurcação. Em Jesus Cristo, em Cristo, acontece essa bifurcação. Ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta estreita. E aí João diz, João olha para trás e vê, já tomaram sua decisão. E como já tomaram a sua decisão, já fizeram a sua escolha, então cada um vai trilhar o caminho que escolheu sem voltar atrás. Uns estão caminhando pelo caminho estreito para a glória. Outros estão caminhando pela porta larga para o inferno. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então, Pastor, diga, Jair. seria tipo assim, o caminho de Pilatos, né? Isso. Que ele chega num momento que não vai mudar mais. É. Se Mas ele aqui é assim. A pessoa recebeu a oportunidade, uma não quis, duas não quis, três não quis, 10 não quis. E Deus percebe que essa pessoa não quer mudar, não faz parte, não está na cabeça dela mudar. Então Deus percebe que ela já fez a sua escolha com seus atos, com as suas preferências e com a resistência aos apelos do amor de Deus. Deu para entender? Certo. Entendi. Enquanto que o outro está mostrando, pelas suas atitudes, que ele deseja servir a Deus. Aí diz assim, eis que venho sem demora, comigo está o galardão. E aí aqui, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então existem aqueles que acreditam que o galardão pode ser um galardão de prêmio ou um galardão de punição. Então, ele está trazendo um galardão de prêmio, né, para os cristãos e está trazendo um galardão de punição. Só que essa palavra galardão, né, não é usada para esse segundo sentido, de punição. E o contexto vai nos dar a ideia de que ele está trazendo consigo o seu galardão. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Jesus disse, eu venho. E eu vou retribuir a cada um. Ou seja, nenhum de vocês vai se arrepender de ter me escolhido. Aí a palavra usada é mistos. Aí assim, um estudo cuidadoso de mistos revela que o termo não se refere necessariamente à recompensa positiva, que é aquela visão que eu disse. Ele indica literalmente o pagamento de uma obra realizada. E assim pode referir-se tanto à punição, ele cita Heródoto, quanto à recompensa. Mas o Switch, ele diz o seguinte, eu gostei muito desse Switch. Jesus Cristo fala como o grande mordomo, que no final do dia chamará a cada homem para recompensá-lo segundo o trabalho que tiver feito. Ele lembra lá da parábola e vai começar pelos últimos. Vai dar a cada um. E aí agora diz assim, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega. Aí você diz, espera aí. O princípio, o primeiro e o último. O princípio e o fim.
lá no início, nós vimos o Alfa e o Ômega como Pai. Mas agora Jesus diz, eu sou Egoimi, o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. Ou seja, aquilo que Jailson disse. Eu sou desde o Gênesis até aqui. Até o ponto da Nova Jerusalém. Do novo céu e da nova terra. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Os rabinos diziam que, sendo Deus o princípio, não tinha recebido seu poder de ninguém. Sendo o meio, não compartilha seu poder com ninguém. E sendo o fim, nunca entrega seu poder a ninguém. Então, aqui temos uma forma simbólica de falar da autoridade absoluta de Cristo, William Barclay. Aí vamos ver agora a última bem-aventurança. O Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Aí diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós vimos que na antiguidade, no judaísmo, as pessoas tinham questão de estarem imundas. Então, a pessoa ficava imunda cerimonialmente e, por isso, ela não podia frequentar o templo, como nós já vimos pastores. Então, o judeu tinha o mikvé, que era o tanque, a banheira especial para sua purificação. E eles viviam se purificando, mas não perdiam a consciência do pecado. E aí aqui diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam. Veja que o verbo está no presente. As suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que compreenderam o cristianismo. Muita gente ainda não compreendeu esse cristianismo. Muita gente não entendeu o cristianismo. Que o galardão vai ser para aqueles que antes aceitaram o sacrifício purificador de Jesus Cristo e lavaram as suas vestes não em água, mas creram no sacrifício redentor de Cristo mediante o seu sangue. Aí diz assim, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Eles têm direito à vida eterna. Eles receberam, melhor dizendo, o direito à vida eterna porque creram no sacrifício vicário, sacrifício cruento, sacrifício em que há sangue. E por isso eles têm direito à vida eterna. Receberam esse direito e entram na cidade pelas portas. Jesus diz, quem não entra pela porta é ladrão. Ele diz, quem entra pela porta é o pastor. São as ovelhas. E nós, como ovelhas, é claro que não, isso aqui é uma linguagem figurada. Não vai haver possibilidade de alguém escalar os muros. Né? Não vai haver aquela história de um homem chegar lá e o senhor da festa dizer, amigo, como entraste aqui? Você não tem a roupa nupcial? E ele emudeceu? Não. Aqui diz, e vão entrar na cidade
pelas portas. Lavaram sua vida, creram no sacrifício de Jesus, têm direito à vida eterna e entraram na igreja. E entraram na Nova Jerusalém pela entrada certa, pelo arrependimento, pelo sangue de Jesus. Então, todos quantos querem entrar na vida eterna, que não seja pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício redentor, não terá a porta aberta. Mas nós entramos pela porta. E aí diz mais. Agora ele vai lembrar dos outros. Ele vai lembrar daqueles que preferiram o Domiciano. Ele, assim, de fora da noiva, de fora dessa cidade, aí os crentes vão entender, somos nós. Fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Olha o que o Osborne diz, citando Swift. A ideia é tanto de exclusão como de vergonha. São duas coisas. Serão excluídos da igreja do Senhor e serão envergonhados. Talvez acrescentando a ideia do Vale de Rinom, que era a Geena, a rampa do lixo. O Vale do Gemido dos Meninos. Swift diz assim: cães significam aqueles que foram pervertidos por vícios repugnantes que corrompiam a sociedade pagã. E aí nós temos aqui, ficarão de fora os cães, aquelas matilhas. Então, era muito comum, Paulo dizia assim, guardai-vos dos cães. No judaísmo, quando uma pessoa era imunda, dos feiticeiros. Aquele povo, né, nós vimos que a Babilônia era cheia de cão rondando-a. Os pilotos, os marinheiros, piloto, quando a gente diz assim, é piloto de barco. Né? Os marinheiros, os mercadores do mar, aqueles que eram cães, que vinham comer da carniça de Roma. Roma que os seduziu com as suas feitiçarias. Aqueles que se associaram aos bacanais, às impurezas. Aqueles que se tornaram assassinos. E João agora está dando uma agulhada, uma alfinetada. Os assassinos. Aqueles que mataram os cristãos. E todos os idólatras. Aqueles que se curvaram diante da estátua do Domiciano. Aqueles que, para terem direito de comprar, vender, aqueles que não confiaram em Deus para o seu sustento. Aqueles que preferiram disseram, olha, se eu esperar por Deus, morro de fome, mas se eu me curvar aqui a Domiciano, e se aquele é meu Deus, ele me garante o vinho, o trigo. Por isso eles praticaram idolatria. E a todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós já vimos que o povo tomou uma decisão. E tomou uma decisão por duas coisas. Preste bem atenção. Porque ama o erro,
ama o engano, ama a ilusão, ama o que não é eterno. Mas o segundo erro é que não apenas ama, mas pratica. São pessoas reprovadas, porque amam, não estão ali enganadas, não estão ali seduzidas, estão ali porque tomaram a decisão, é isso que eu amo, é isso que eu quero para a minha vida. Todo aquele que ama e pratica a mentira, esses não vão entrar, porque eles amam, eles não gostariam de estar lá dentro. Eles não querem estar lá dentro. Eles amam estar lá fora e fazem, e agem, e vivem de maneira a dizer para Deus: não quero ser do teu povo. Não me interesso por tua cidade. E aí Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. As igrejas. O que mudou muito o meu pensamento ao estudar o Apocalipse, como você viu em vários livros, foi o destinatário. Foi saber que Jesus não está escrevendo para judeus, mas ele está escrevendo às igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Tudo que ele diz no Apocalipse, ele diz à sua igreja. E aqui está no plural, que ele está falando das igrejas da Ásia, que estavam sofrendo. Aí ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. Falando da sua antecedência ao próprio Davi. A raiz vem antes. E ele diz: a brilhante estrela da manhã, que era o planeta Vênus, que Satanás, antes, quando era um anjo, diz: tu eras, né? Tu eras a estrela da alva. E aí agora, Jesus diz: sabe quem é que realmente brilha? Porque, segundo os judeus, vou ler aqui, Switch, ele diz assim: a estrela da manhã da igreja, que é Cristo, brilha hoje com a mesma intensidade que nos dias de João. Ela não cai ou se põe em pé, ou seja, não muda. O Jorge Led, ele diz assim: ele é também a brilhante estrela da manhã. Isso lembra a antiga profecia: uma estrela procederá de Jacó. E essa estrela, né, de Davi era uma metáfora militar, né, extraída de Isaías 11, de 1 a 10, onde diz que o Messias, a raiz de Jessé, seria como uma bandeira aos povos. Né? Seria um guerreiro que destruiria. E João vem dizendo, mudando. João muda e diz: ó, ele vem, ele conquista. Mas ele não conquista pela espada, como a turma pensava. Ele conquista pela espada que sai da boca, por sua palavra. E aí os judeus diziam o seguinte, que a raiz e a geração de Davi, né, ser a estrela da manhã, que era aquela primeira estrela que aparecia, que na verdade não era uma estrela, era o planeta Vênus. Os romanos diziam: é a estrela da manhã. Então o judeu, quando queria exaltar alguém, quando queria falar da magnífica glória de alguém, chamava essa pessoa de
estrela da manhã. E aí diz assim, o urgente chamado ao arrependimento. Como ele viu lá no futuro, João vai sabendo que as pessoas já tomaram a decisão. Mas ele vai dizer, olha, lá no futuro as pessoas já tomaram a decisão. Mas agora aqui, ele diz, o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva. Veja, fala noiva aqui várias vezes. A ninfa. Dizem, vem. Diz, o Espírito Santo, através da noiva. Deus só tem um plano para o mundo, e esse plano é através da igreja. Deus só tem um plano para o mundo, e esse plano é através da igreja. Preste bem atenção, eu disse da igreja e não da denominação. É da Nova Jerusalém. Aí ele diz, e aquele que ouve, se você ouviu, se essa palavra entrou no seu coração, você vai dizer, vem. Então João diz ao Espírito, está testificando com a igreja, venha. E aquele que ouve diz, vem. E aí ele diz assim, e alguns interpretam que aqui é um duplo chamado. É tanto um chamado das pessoas para o arrependimento, como um chamado a Jesus, para que ele venha. Um Maranatá. Ora, vem, Senhor Jesus. Aí diz assim, aquele que tem sede, venha. Se há sede, há esperança. Qual era o problema? É porque o povo não tinha sede. É que no futuro, como João disse, não vai haver sede de Deus por parte daqueles que rejeitaram. Ele disse, quem quiser receba de graça da água da vida. Ele está usando um texto lá de Isaías, que diz, vinde comprai. De graça, sem dinheiro e sem preço. Pão e leite. Ele diz, se alguém tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ainda há tempo. O leitor seria o sedento do restante do versículo, o descrente e os falsos cristãos que rejeitam, que estejam dispostos a ouvir e a agir conforme o convite. Então, Osborne diz o seguinte, ele está chamando tanto o ímpio, que tem sede de Deus, que gerou sede, que a mensagem do Apocalipse gerou sede, como o falso crente. E aí ele diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras desta profecia, testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E o 19 diz assim, se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, em primeiro lugar, o que João estava querendo dizer? O Lang, ele diz assim, a revelação da verdade está completa, pois nada pode estar além do estado eterno. Enquanto na letra estrita, a ameaça desta terrível advertência se aplica ao Apocalipse. Visto, no entanto, que esta porção do livro de Deus está enraizada interligada com
e é o final de toda a palavra de Deus, torna-se impossível falsificar este livro final, sem maltratar o que Deus concedeu antes. Ou seja, tudo que o Apocalipse diz está em comum acordo com aquilo que foi ensinado desde o Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, falsificar o Apocalipse, retirar, subtrair, multiplicar, é mudar toda a história. Mas William Barclay, ele nos diz o seguinte, muito interessante o que ele diz. Deixa eu achar aqui. E William Barclay diz o seguinte, era comum, nos dias de João, que as pessoas, quando escreviam um livro, faziam uma advertência séria. Por quê? Porque não era a pessoa que escrevia, mas um amanuense, um secretário. Então, William Barclay vai nos dizer que esse secretário, ele podia, por descuido, alterar o texto. Ou de má fé. Então, era comum, sempre que se terminava um livro, fazer uma espécie de maldição, dizer, olha, para garantir que ninguém ia torcer aquele livro. Então, dizia-se isso. E aí, o Russell Shankly vai nos lembrar do que foi feito na Septuaginta. A tradição nos diz que maldição semelhante foi proferida sobre quem quisesse alterar a forma original da Septuaginta. Então, se você estudar, principalmente a carta de Aristeia, você vai ver que no final, quando eles terminaram, eles disseram, olha, se alguém fizer alguma alteração na Septuaginta, que Deus o amaldiçoe. Então, isso era algo comum. Isso era algo comum. Alguma pergunta, pessoal? Não, Pessoal, eu vou jantar, porque eu estou precisando jantar. E dentro de 30 minutos eu coloco a prova aí, tá certo? Certo, pastor. Certo, pastor. Então, dentro de 30 minutos eu coloco a prova aí. A prova não é pesquisada. Né? A prova não é pesquisada. E dentro de 30 minutos eu vou colocar a prova aqui. Ela vai ficar até mais ou menos meia-noite. Depois de meia-noite eu tiro. Certo? Então, Deus abençoe a cada um. Alguma pergunta? Não, pastor. Então, dentro de meia hora, assim que eu terminar de jantar, eu coloco a prova aqui no WhatsApp e você faz e vai entregar até meia-noite. Meia-noite eu tiro.